Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Gávea Cast. Não estamos com o Stefan e Evelyn, mas eu, Reverendo Marcelo, estamos aqui para conversar com Reverendo Vitor e Reverendo Anderson. Vitor, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Jaconé, e o Reverendo Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana Rede, em Angra dos Reis. Sejam vocês dois muito bem-vindos aqui no Gávea Cast para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso Fórum de Plantadores, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de agosto. Rev Marcelo, tudo na paz? Tudo na paz, Rev. Uma bênção estarmos juntos aqui hoje para conversar sobre esse tema importante. Acho que é um tema que queima no nosso coração, né? Que nos anima, que nos impulsiona a seguir adiante no reino, plantando igrejas, e vai ser muito bom esse podcast. Maravilha. Você que é membro da Gávea sabe que está na genética da nossa igreja plantar novas igrejas por todo o Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro. E nós agora estamos com um projeto que é pensarmos de maneira mais específica na plantação em pequenas e médias cidades. E nós queremos ouvir um pouquinho esses dois queridos irmãos que são plantadores. Anderson, fala um pouquinho a respeito da sua experiência na plantação ali em Angra dos Reis, o tempo que você já tem aí de jornada nesse ministério tão importante. Muito bem, é um privilégio estar aqui com vocês, né, participando desse episódio. Reverendo Marcelo, Reverendo Alexandre, Reverendo Vitor. Eu fui para Angra dos Reis no ano de 2000, após participar do processo de revitalização de uma igreja em Paciência, uma congregação presbiteriana. E eu não sabia nada de plantação de igrejas. Eu amava a noiva de Jesus, amava a igreja de Jesus e amo ainda nossa denominação. E toda vez que eu saía da Zona Oeste para viajar até a igreja que eu estava assumindo, era um longo percurso, né? 1h30, 2 horas de ônibus. Naquela época eu não tinha carro. Eu observava que diversos bairros, né? Nós tínhamos quase 100 quilômetros sem a presença presbiteriana no litoral sul do Rio de Janeiro. E isso até Angra dos Reis. Depois a gente tem Angra até Paraty, que também faz parte. E aí aconteceu um movimento muito gostoso, né? Já vai para 24 anos, uma experiência muito interessante. E eu não sei se devo compartilhar agora, né, em detalhes como começou essa experiência de não saber nada e como que se planta a igreja sem saber nada, né? Quais as motivações, enfim, se for... Nós vamos ter oportunidade de delongar aí sobre todos os processos, mas agora eu quero que o Vitor também se apresente, fale um pouquinho a respeito do seu ministério, sobre como que você se enveredou pelo mundo da plantação de novas igrejas. Tudo bem, Rev? Maravilha, alegria estar com os irmãos aqui. Para mim é um privilégio grande, né? Eu sou praticamente cria, né, da Gávea no sentido de plantação de igreja. A minha história com a Gávea, ela remonta já a 15 anos, né? Minha filha tem 12, ou seja, quando eu fui pai, eu já estava trabalhando com plantação de igreja antes mesmo de ir para o seminário. Sou pastor há 8 anos, né, ordenado há 8 anos, e dentro desse tempo eu tenho viés também na família, onde meu avô foi plantador de igreja. A minha bisavó, ela começou um trabalho no interior do Rio de Janeiro, com plantação de igreja também. Então a gente tem talvez esse gene aí na família, né, e isso arde no nosso coração, isso queima no nosso coração. Então, a minha história com a Gávea, ela começa em 2010, apresentando um projeto de uma igreja que estava praticamente fechada no bairro de Jaconé, no município de Saquarema. E a gente começa ali um trabalho, né, bem beabá, onde você tinha uma estrutura física, mas você ainda não tinha gente. Você tinha algumas pessoas que remontavam ali a continuidade de trabalho, que somava 4 pessoas. E a gente começou o trabalho ali. E isso eu tinha meus 21 anos de idade, então eu comungo com você a ideia de não saber absolutamente nada. Ainda mais que 15 anos atrás a gente não falava de plantação de igreja. Não era algo veiculado, não tinha livro sobre isso, né? Então a gente começou mais que por tato, né? Então a Gávea, a igreja da Gávea, ela foi para a gente um instrumento onde a gente aprendeu passos que hoje a gente consegue aplicar no ministério. E dentro desses 15 anos a gente já vai para a 5ª igreja plantada em parcerias, né? A gente está organizando mais uma agora, uma igreja presbiteriana em Bacaxá, no mês que vem. Então, o desafio da plantação ele foi surgindo diante da demanda de campo, onde a gente via a possibilidade de igreja, mas também não sabia o que ia fazer muito.
E dentro dessa brincadeira toda, dentro desses 15 anos, a gente já tem caminhado, né, com uma certa experiência e conseguido motivar outras pessoas também na caminhada, né? Então isso tem sido, para a gente lá em Jaconé, motivo de bênção, né? Tem sido motivo de alegria. Que alegria. É muito bom. Aí eu e Marcelo estamos lá na Gávea e nós sabemos que a Gávea tem no seu DNA a plantação de novas igrejas desde sempre. Esse foi um foco e continua sendo um foco para a nossa igreja. Só que nós nos sentimos, nos últimos meses, né, fomos despertados para um novo processo. Porque quando a gente pensa em plantação hoje no Brasil e os grandes congressos, as grandes conferências, elas muitas das vezes estão voltadas para as metrópoles, né? E agora a gente está criando uma vertente de pensamento sobre plantação de igrejas em médias e pequenas cidades. Por que isso está acontecendo? Não sei se você que está aí em casa tem observado que muitas vezes nas igrejas metropolitanas chega alguém, reverendo Marcelo, dizendo assim: pastor, estou mudando para o interior. Eu e minha família, a gente entende que o interior está mais tranquilo, nós em casa queremos um lugar mais seguro, queremos um lugar onde o trânsito é menos intenso, ou alguns falam, trabalho em home office, não vai fazer diferença. Então hoje está acontecendo uma migração para o interior do Brasil. A minha pergunta para vocês dois, né, e se o Marcelo também quiser completar e falar alguma coisa, pode, vocês que estão lá, em Saquarema, Angra dos Reis, percebem esse movimento de muita gente das grandes cidades, especialmente Rio de Janeiro, né, que é perto de Saquarema e de Angra, de gente chegando, migrando para o interior? Começa? Então, esse movimento ele tem sido comum e crescente. Uhum. A gente chama isso aí, inclusive lá, a gente trata como uma mudança de paradigma. Porque até pouco tempo atrás as pessoas migravam no sentido contrário. Uhum. Vou levar a minha família para um grande centro, a fim de que meus filhos possam estudar, que eu possa desenvolver meu trabalho. E a gente tem percebido essa mudança. Então, para a gente, no interior, de forma muito particular, a gente tem tratado isso como uma mudança de paradigma no que se trata plantação de igreja. Uhum. É um tema relativamente novo, a plantação de igreja. Uhum. Não é um tema muito difundido. Contudo, a gente sempre observou o contrário. As metodologias elas estavam sempre voltadas para os grandes centros. E a gente bebia dessa fonte e tentava aplicar alguma coisa nas cidades pequenas. O que tem mudado agora é que as grandes cidades elas estão exportando pessoas. Elas estão enviando pessoas em busca de tranquilidade, tranquilidade para criar os seus filhos, uma paz dentro da família, uma paz dentro do lar. A possibilidade da pandemia fez com que profissões de forma remota pudessem ser exercidas. Só que a gente está vendo um crescimento, mas não apenas o crescimento. A gente está vendo agora novas demandas surgindo. Porque a gente precisa tratar dessas pessoas sem esquecer as que já estão. No caso, acredito que essa mudança de paradigma faz com que a gente observe, por exemplo, a pessoa que vem da cidade grande, ela está muito preocupada com a criminalidade. Só que às vezes no bairro pequeno você não tem criminalidade. Então você olha para a casa dessa pessoa, tem câmera, ela só anda com vidro fechado, não é? Você vê as crianças que não podem ficar sozinhas. E aí você tem o trato da igreja do interior que olha para essas pessoas e fala assim, que pessoa snob. Essa pessoa aí, ela não gosta de se relacionar. Então, qual é o problema que a gente tem? Uma tensão. Uma tensão onde o cara do grande centro ele chega, cheio das cargas e carrapichos do grande centro, e a pessoa da cidade do interior que não entende isso. E aí você tem uma tensão. Qual é o papel do plantador nisso tudo? Fazer essa ponte, fazendo com que a igreja não seja uma igreja de nicho, mas que ela consiga falar do pescador ao doutor, de forma que eles sejam aglutinados no evangelho, acumulados ali as experiências, e aos poucos essa demanda de entender como que funciona a vida do outro, as mudanças, sejam algo que a gente precisa ser trabalhado e seja constante, né? Que maravilha, maravilha essa explicação, né? O indivíduo ele vai para a média e pequena cidade, mas ele quer levar a metrópole com ele, né? Dá para levar, Anderson, não?
Não dá, não dá. Eu vi isso acontecendo em Angra, essa migração, né? Eu conheci Angra em 98, sem nenhuma expectativa de morar. Eu não sei, aqueles que conhecem Angra nesse período vão identificar que era uma cidade muito feia, sem nenhuma infraestrutura. E existia turismo, mas não era tão intencional como hoje, né? E aí a gente pensa Angra dos Reis até Paraty nesse período. Eu cheguei em Angra, o estaleiro, que é fonte de renda, porque a gente precisa analisar esse contexto social, né? Angra dos Reis ela é movimentada, a economia dela vai girar em torno da usina nuclear, né, que fica no último distrito de Angra, já colado com Paraty, e o estaleiro, que sempre foi, né, na época era estaleiro Verome, né, de origem holandesa. Quando eu cheguei em 2000, esse estaleiro estava falido. Ele tinha quebrado, me parece que 98, 99. E a Verome, que é conhecida também como, né, o bairro de Jacuecanga, era tipo uma cidade fantasma, onde foi plantada a primeira igreja. Era um bairro fantasma, as casas vazias, aluguéis muito baratos, comércio fracassado, porque a economia ali do estaleiro movimentava a cidade toda, que nem todos moravam naquele bairro, né? E aí a usina também não estava muito bem nesse período. E a outra fonte de renda é o comércio. Turismo, no meu entendimento, naquele período era muito, muito lento, né? Teve um salto. Se a gente pegar, por exemplo, de 2000 até 2024 e pegarmos os dados oficiais, a população de Angra dos Reis ela saltou pelo menos 35 mil. Então, aqui eu estou sendo aproximado, 160 mil habitantes para 195, 200 mil habitantes. Os dados oficiais eles são mais precisos, inclusive na questão de eleitores. Então, você imagina só, a gente tem um crescimento entre 15% a 20% num período de 24 anos. E aí o estaleiro ele sofre uma revitalizada no início, né, do nosso ali 2003, 2005, na primeira década. O que acontece com o estaleiro? 8 mil profissionais são contratados no auge Então, você imagina só, desses 8 mil trabalhadores, não eram moradores de Angra dos Reis, eram moradores que vinham de fora. Muitos vinham de ônibus e voltavam para os seus lares, mas muitos gostavam da cidade e ficavam. Nesse período, o turismo é fortalecido, é assim, algo mais intencional, e a usina ela também tem um novo vigor. Então, a gente tem casos, por exemplo, como da Ilha Grande, né? Uma população pequena que, quando chega numa época de feriadão, ela dobra a população, né? Alguns dizem que chega a ter 15 mil pessoas, que na base lá chega a 5, 7 mil habitantes. Então, veja que isso tudo vai impactar a cidade. E aí eu gostaria de pegar algo que o Vitor falou. Quando eu vou para 2000, eu tenho uma crise familiar muito interessante. Porque eu sou, assim, não sou tão novo, eu sou uma espécie de fundador do Barra Shopping. Então, eu morava na Zona Oeste, lá no extremo, Santa Cruz, né? E meu namoro com minha esposa foi Barra Shopping. Não tinha prédios ali, era aquela areia branca de ponta a ponta, né? Isso em 1989, 1990. Eu estava no berçário, praticamente. E aí, o que acontece? Né? Aí tem nosso casamento. Quando eu sou chamado para Angra dos Reis, a gente já tem 10 anos de casados. 10 anos. E o Barra Shopping tem que ficar para trás. E você não tem outros shoppings como tem hoje, né, nas periferias. E esse foi um ponto de crise. Porque minha esposa é urbana até o último fio de cabelo. E Angra dos Reis não tinha shopping, né? E hoje, até o shopping que hoje tem, né? Você entra assim, eu acho que é a área de entrada do Barra Shopping, né? Ou do Recreio, já você entra e sai do outro lado, né? Que é o Piratas. Então, a gente viveu essa crise. A gente gostava muito de McDonald's, por exemplo. E aí, conversando com outras pessoas que também migraram, eu fui por causa do ministério, né? Não era algo... Eu jamais imaginava morar em Angra. Fui com a ideia de voltar um ano depois. Esse era o cronograma do presbitério. Mas aí dizem que eu bebi água da Carioca, que é uma lenda que tem em Angra dos Reis. Fiquei e acompanhei muitas famílias nesse sentido. Aí entra no que o Vitor falou. As pessoas vêm, mas não tem diversão, porque Angra dos Reis é praia. Choveu, você não tem para onde ir.
Você não tem outro. Agora você tem um shopping lá, tem um cinema, mas é muito limitado. E imagina isso há 24 anos atrás. Minha esposa entrou em crise. Não quero morar, não quero ficar aqui. E aí a gente, né, graças de Deus, vai trabalhando. Pois é, fantástico, né, Anderson? Porque o que você e o Vitor trouxeram aqui é exatamente o que a gente propõe conversar no nosso encontro, no nosso fórum de plantadores, que é essa mudança que está acontecendo não só no Brasil. Eu tenho aqui alguns dados, até trouxe anotado para não falar que dados muito imprecisos, né? Mas, por exemplo, hoje, as cidades com mais de 500 mil habitantes, com até 500 mil habitantes, concentram 68% da população. Ou seja, quase 70% da população mora em cidades com menos de 500 mil habitantes. E outro dado muito interessante, 58% do PIB também está concentrado, né, nessas regiões. E, para o seu conforto, Anderson, dos 577 shoppings no Brasil, 237 estão no interior do país, né? Então, assim, é praticamente a metade, né? Um pouquinho menos. Talvez os 40% dos shoppings do Brasil já estão espalhados pelas médias cidades, pequenas talvez, né? Mas essa mudança toda, né? Essa euforia que está acontecendo de gente saindo dos grandes centros para o interior, e também esse movimento, né, do pastor que sai às vezes da metrópole para pastorear uma igreja do interior, isso mexe muito, né, com tanto o indivíduo, com o pastor, como também com a igreja. Eu acho que a igreja ela precisa estar atenta a esses movimentos. Esse é o nosso desafio, né, Reverendo Marcelo? E dentro dessa questão que vocês colocaram, uma pergunta que me vem aqui à mente é a seguinte: qual é a estratégia? Como é que a gente pode pensar estrategicamente na escolha do local, na cidade? Como é que a gente pode pensar isso para fazer um movimento intencional, por exemplo, de planejar uma plantação, de levar uma igreja, né, todo um projeto, um consórcio para a gente poder plantar uma igreja no local, enxergando essa posição estratégica? E aí, o que vocês poderiam falar sobre isso aí? No contexto lá de Saquarema, que é o contexto que a gente está imerso ali, está mergulhado ali, olhar para as cidades de forma estratégica é primordial para o sucesso do trabalho. Lá é uma cidade onde a gente tem ainda o ambiente muito rural, apesar de estar bem urbanizado, ainda é um ambiente muito rural. Então, algumas coisas são, para nós, primordiais ali, como, por exemplo, ver a questão de comércio em torno do ambiente. Comércio traz trabalhadores e traz moradores. Então, a gente tem muitos lugares onde você tem bastante morador, só que esses moradores saem para trabalhar em outros lugares. E aí você não tem a renda talvez necessária para plantar uma igreja dentro daquele local. Mas essa pessoa ela está sendo evangelizada porque perto do lugar que ela trabalha, você consegue ali um grupo pequeno, você consegue uma base ali para você trabalhar, um ponto de pregação, uma família próxima. Então, estrategicamente, na nossa região, a gente observa onde a gente consegue aglomerar mais pessoas. Entende? E a partir dessa aglomeração, a gente começa a ter pessoas que vão migrando desses bairros periféricos para aquele grande centro ali, localizado de forma estratégica, e a partir dali a gente começa um desenvolvimento de uma plantação de igreja. É interessante observar que, por exemplo, quais são as denominações que muito se desenvolvem nos interiores mesmo? São igrejas pentecostais / neopentecostais, onde você vê muito uma oferta e procura, do sentido de cura, de prosperidade, coisas que você, se entrar apenas no ambiente para levar uma teologia reformada, apresentar Cristo de forma suficiente, é algo que você vai demandar ali, talvez, décadas. Você consiga até organizar uma igreja, contudo, você não teria uma estrutura denominacional para organizar essa igreja, que talvez seria um outro desafio da plantação de igreja no interior. Você consegue homens capazes, você consegue mulheres capazes, mas você não consegue sustento para essa igreja. Então, talvez olhar para a plantação de igreja no interior seja necessário olhar através dessa lente. Então, qual é o grande desafio nosso no interior? Preparar igrejas satélites que possam ser sustentadoras desses projetos dentro do interior,
no lugar mais difícil de acesso, no lugar mais difícil de renda. Se você tem um conjunto de igrejas que consegue levantar uma verba de forma mensal, igrejas dentro de um contexto específico, mas que consigam captar recurso, você consegue sustentar uma igreja no lugar onde você tem gente, mas você não tem dinheiro. Então, o desafio, eu acredito, reverendo Marcelo, que seja um desafio crescente e não um desafio estático. Onde está a demanda principal? Minha demanda principal está nos bairros mais desenvolvidos. Então, eu preciso plantar uma igreja ali para que, a partir dali, eu consiga chegar nos lugares mais distantes e ali desenvolver um trabalho sólido. Né? Então, eu acredito que é um trabalho de estratégia e longo prazo. E aí, uma outra demanda que a gente sofre no campo é: cadê o obreiro para isso? A gente está acostumado muito em ver obreiros que queiram trabalhar em cidade grande. Só que as demandas, elas não estão impulsionando obreiros para a cidade grande. As demandas estão impulsionando obreiros para o interior. E aí a gente tem um outro desafio dentro da plantação de igreja. Fantástico, porque acho que agora a gente está desdobrando aquilo que justifica o nascimento do Fórum de Plantadores. Porque pensa comigo, Anderson, se eu tenho pessoas migrando dos grandes centros para as médias e pequenas cidades, essas pessoas, elas têm um perfil de um morador metropolitano, elas têm as características de um morador metropolitano. Mas eu tenho as pessoas que já são daquele ecossistema há muito tempo, já vivem naquele contexto sociocultural. Olha o desafio do obreiro, porque ele tem que estar atento ao contexto vigente do local, mas ele também tem que estar atento a esse indivíduo que vem com toda a carga das grandes cidades para morar ali. E ele precisa articular uma linguagem, um jeito, ou seja, o obreiro ele tem o desafio de abarcar os dois públicos. Não é, reverendo? Sim. Eu tenho um ponto assim diferente do Vitor na experiência, porque tanto a igreja que eu participei da revitalização na Zona Oeste, quanto a que eu assumi a Igreja Presbiteriana de Angra dos Reis, os dois casos eu peguei uma liderança apaixonada. Né? Haviam coisas que eu não vou ter tempo agora, mas eram apaixonadas, né? E entenderam o chamado. A noiva de Cristo é um corpo, precisa se desenvolver naturalmente. No meu caso, eu não sabia nada de estratégia. Em 2001, que eu conheço, tenho o primeiro contato com a Igreja Presbiteriana da Gávea, eu já conhecia só de nome, mas aí eu sou apresentado ao conselho e aí eu vou começar a pensar em estratégia, grupo base, essas coisas que até então, para mim, não tinham sentido. A primeira igreja que eu plantei com grupo base foi a Rede agora, em 2018, para vocês terem uma ideia. Mas o que foi fundamental? Liderança apaixonada, a liderança queria fazer missão, porque era uma igreja na sede entre 15 e 20 pessoas, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Como que essa igreja, que arrecadava uma faixa aí de R$ 1.500 por mês, vai plantar igreja? E o que eu tinha era a viagem que eu fazia da Zona Oeste até Angra dos Reis, e eu observava dezenas de bairros. E eu entendo a nossa denominação com um know-how, a vertente da teologia reformada, igrejas plantadas que sejam saudáveis. E eu ficava me perguntando, né, na época eu era comerciante, tinha farmácias, e eu ficava, mas a gente, né, precisa expandir farmácia, mas por que não tem igreja presbiteriana? E eu tinha um carrinho velho, o carrinho enguiçava em tudo quanto é bairro, eu enguicei, meus filhos têm histórias lindas, né? E eu falava, para quem que eu vou ligar? Não tem ninguém, tem uma igreja aqui, né? E isso foi nós temos vídeos de brincadeiras. Como não tem igreja? Não é possível. Porque nós temos uma teologia maravilhosa. Poxa, eu me apaixonei, me encantei, né, pela IPB. E por que não temos? E no meu contexto, a igreja de Angra, do Perequê, que é Mambucaba, onde é a usina, e Paraty, era tipo assim um teste para quem estava saindo do seminário. Eram igrejas pequenas, modestas, mas tinha gente que amava. Né? Mas as pessoas não queriam migrar, os líderes não queriam migrar por N questões, e aí não vem juízo de valores. E eu fui, me apaixonei, enfim, fiquei. Mas o que eu enfrento quando eu vou fazer a sondagem? Sem saber nada de plantação, mas eu fui fazer sondagem.
Eu fui perguntar para as pessoas mais antigas, por que não tem igreja nesse bairro? Por que que... E aí a gente não está falando só de bairro, a gente está falando, por exemplo, da cidade de Mangaratiba, que até pouco tempo não tinha nenhuma igreja presbiteriana. A gente está falando de Rio Claro, que é uma cidade também que não tinha nenhuma igreja presbiteriana. Então, é um contexto um pouco diferente, porque eu comecei a descobrir que em vários bairros nós tínhamos famílias inteiras, às vezes mais de uma família, que migraram para Angra dos Reis, para Mangaratiba, para a região de Paraty, e que estavam deslocadas. Porque eram pessoas que não se identificavam com nenhuma comunidade que estavam ali. Não era questão de vaidade, não. Elas não se identificavam. Perfil, questão de perfil. A teologia era diferente, a liturgia era diferente, e elas não se identificavam. Pessoas que muitas vezes estavam um ano fora da igreja, não participavam de culto, não tinha adoração. Quando eles queriam, às vezes viajavam para a igreja de origem no Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense. E aí a minha experiência é o quê? Eu não sei nada. Eu comecei a perguntar para as famílias. Quer que a gente comece uma reunião, PG, célula, essas coisas? Eu não conhecia nada. Quer que a gente comece um culto aqui? Assim que começou alguns trabalhos, como Mangaratiba, Conceição de Jacareí. Quantos trabalhos ao todo, depois que você foi e você pastoreou a igreja presbiteriana de Angra dos Reis, plantou rede agora, mas nesse período que você está envolvido na região, como plantador, quantas plantações aconteceram? Então, o que eu vivi foi... Primeiro, iniciando os trabalhos, né? Então, a plantação de igreja, o Anderson fazendo, foi a terceira igreja, né? que já tinha um pequeno grupo base, onde é o estaleiro, né? E a rede agora. As outras foram parcerias com Gávea. Hoje, nós temos, dentre com essas duas igrejas, 17 igrejas. Que maravilha. 17 igrejas na sua região, em parceria com a Gávea. Na sua região... 4, mas a gente apoiou uma em Minas também, Juiz de Fora. 5 igrejas. Então, 17 mais 5. Né? Nós temos aí 22 igrejas aqui, com os 2 representantes, né, Reverendo Marcelo? Isso mostra o quanto a soma das forças, o quanto o engajamento, quando nós nos propomos a somar forças para plantar, o projeto sai, né, Reverendo? Seria impossível, o Reverendo Alexandre, eu não vou dizer impossível, né? É difícil a gente usar essa expressão teologicamente. Mas, assim, eu digo que foi fundamental a parceria da Gávea. Porque a conversa que eu tive na época com o Reverendo Marcos Azevedo foi o seguinte: olha, eu estou com 29 para 30 anos e, olha, está acontecendo isso aqui no Litoral Sul. Foi uma conversa muito infantil, ingênua, sabe? Olha, eu tenho força, eu quero trabalhar, mas a igreja arrecada isso aqui e a gente precisa espalhar a igreja saudável, as pessoas precisam conhecer o evangelho verdadeiro. Eu não tenho dinheiro, a gente precisa de dinheiro. E já estava começando esse movimento nos lares. E aí o Anderson começa alguns trabalhos, né? Dá até um quadro de presente para o Conselho da Gávea. Ó, é aqui que a gente quer plantar igrejas, eram 20 bolinhas, né? E chegou um momento que o Anderson já não aguentava, né? E o Conselho de Angra, né? Sempre trabalhando muito, visitando, não sei quantas reuniões, o presbítero Marco Antônio, que hoje inclusive é membro da igreja, quantas viagens nós fizemos na madrugada devido a essa parceria. O que a gente conseguiu? Obreiros, que é o que o Vitor falou. As pessoas ficavam isoladas e alguns trabalhos se desenvolveram muito rápido. E aí a Gávea foi fundamental, porque a liderança da Gávea, do início até hoje, não mudou nada, né? Não mudou nada. A liderança sempre olhava assim, não, vamos fazer, porque tinha o contrato, parceria de 3 anos, 4 anos, 5 anos, vamos fazer o contrato, mas, espera aí, nós temos que alugar um espaço. E aí alugava um espaço. Isso não estava mas era algo dinâmico, porque não é estático. É dinâmico, as coisas acontecem. Aí, de repente, não, aqui a gente já não aluga, compra mesmo. E aí entra seu Rubem Cabral nessa história, que foi uma família, né, também da Gávea, que foi fundamental para a propriedade. E desse jeito a gente vai contabilizar Coroa Grande, hoje Itacuruçá, Muriqui, né, Japuíba, Jacuí. Eu vou esquecer algumas, né? Eu vou esquecer, mas teve parceria na igreja de Seropédica. Você está entendendo? Embora não diretamente, mas é o que você falou, esse movimento. Então, veja só,
Eu não tive estratégia a princípio nenhuma. Eu fui estudar lá para 2003, que eu falei, eu tenho que estudar sobre isso aqui. Mas foi algo assim muito instintivo, de ver famílias que precisavam, aí é onde eu falo do trabalho incipiente, né? Que eu vivi essa realidade, o trabalho incipiente, a gente não tinha dinheiro. Então começava na residência ali da família, eram cultos semanais. A gente, na liderança da igreja de Angra, a gente estabeleceu que a igreja plantaria 3 igrejas simultaneamente. Então, isso foi muito legal, porque os trabalhos que se desenvolviam, a igreja da Gávea ajudava a alugar um espaço. Não, vamos alugar um espaço, porque está desenvolvendo. Ou quando, né, o trabalho realmente explodia, e aí já tinha um obreiro, que é o caso de Mangaratiba, reverendo Maxwell, que vai estar conosco no fórum de plantadores, né? Ele tem uma experiência fantástica, né? Eu fiquei 2 anos em Mangaratiba, ali fazendo um trabalho, e quando ele chega, em 3 anos, organiza a igreja. Já com espaço. Então, assim, estratégia, eu não... Claro que hoje, se você, né, quiser hoje, eu vou explicar como é que a gente pretende trabalhar, mas assim, a história dinâmica. É muito dinâmica, é necessidade, e por isso que eu estou apaixonado pela proposta do nosso boss, Reverendo Alexandre, porque a gente faz parte. Eu provoquei o nosso chefe. Você pecou. Eu fico mais relaxado brincando, né? O meu terapeuta. Então, o que acontece? Eu estou apaixonado porque eu fico imaginando, né? 52 anos, quantos novos plantadores teremos? Eu posso pontuar para vocês aqui mais 10, pelo menos 10 campos para a gente plantar igreja no Litoral Sul. Que maravilha. Isso. Então, imagina, a gente precisa de plantadores, mas eles precisam ter. Então, essa ideia de olhar para a média cidade, para a pequena cidade, para pessoas que chegam ali e ficam como peixe fora do aquário, não é isso? Exatamente. Então, eu queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta aqui para os dois, né? A figura-chave na plantação é o plantador, sem dúvida. Então, como deve ser a mentalidade do plantador? Qual é o perfil, a mentalidade, né? Para ele assumir um desafio como esse? Porque tem um livro que eu já li ano passado, Plantar Igreja é para Fracos. Você já leu esse livro, né? Muito bom. Na verdade, ele fala mais de revitalização do que de plantação, mas eu gostei do título, né? Porque primeiro, né? O que leva alguém a assumir esse desafio, né? E qual é a mentalidade que o plantador tem que ter? Pergunta que aí vocês podem dividir aí na fala. Invertendo a ordem, eu acho que primeiro a pessoa tem que saber se é plantador. Isso. A pessoa precisa saber se tem essa vocação. Porque eu entendo o ministério como um chamado, não exatamente para ser o pastor faz tudo. Tem o pastor para ensino, o pastor para pregação, né? Você está falando fora do Brasil, né? Isso é uma experiência que você teve internacional. Não, olha, eu vou te falar. No Brasil, eu tive a experiência de ter uma espécie de colégio de pastores, porque eram congregações, então nós tínhamos 5 pastores e foi o melhor tempo do meu ministério. Porque cada um na sua área, né, que um era mais para o ensino, o outro mais para a visitação, o outro mais para plantação, essa experiência foi muito legal. Então, a gente precisa descobrir, porque existem muitas pessoas que hoje estão falando de plantação, ouvindo sobre plantação, e elas acham que você ser pastor de uma igreja é algo vergonhoso. É algo que assim não é legal. O legal é ser plantador. E aí, às vezes, a pessoa vai querer plantar uma igreja. E não é assim, porque ela não tem o dom para isso, ela não tem a vocação para aquilo. Então, eu acho que a primeira pergunta é: realmente eu sou um plantador? Eu nunca tive essa oportunidade. Nunca tive essa oportunidade. Eu tive na rede, quando eu fui plantar. Porque eu não resolvi, vou plantar a igreja. Eu tive 10 mentores. Eu perguntei a 10 líderes. Líderes de 20 anos, líderes de 80 anos, para sondar meu coração. Será que realmente esse é o meu chamado? Será que eu tenho que começar? Porque a plantação de igrejas tem situações que são completamente diferentes. E muitas vezes, eu acho que você deve entrar nisso, né? Tem plantadores frustrados hoje. E aí ministério é uma bênção, desde que você trabalhe na área para a qual você foi chamado. Então, se você não é plantador, cuida da igreja, é uma honra, é um privilégio. Não tem categorias, né, dentro do ministério. Agora, se você é chamado, aí você vai se capacitar, vai estudar. Então,
muitas vezes eu vejo pessoas frustradas porque elas estão desenvolvendo um ministério para os quais elas não foram chamadas. Porque Vitor é plantador de raiz, aprendeu aí, e até hoje eu estou aprendendo, mas precisa saber se realmente é plantador. Eu acho que com primeira observação, né, essa ideia ela pressupõe o resto, né? Tem que saber se eu sou plantador. Tem que fazer. A gente fez como treinamento um curso no CTPI que trabalha exatamente essa questão, né? Se eu tenho vocação para plantar igreja ou para fazer a manutenção de igreja, isso para mim, na época eu tinha 21 anos, foi fantástico, foi fundamental, até mesmo para eu me conhecer, né? E a partir daí, quando a gente entra para a ideia do plantador, a ideia do campo, o reverendo Ronaldo Lidório fala uma frase, né, num dos seus livros: nem tudo que é funcional é bíblico. Ou seja, eu quero plantar igreja, mas qual o motivo? Às vezes, o que a gente tem visto é que pessoas estão frustradas nos campos. Falam assim, a partir de hoje eu quero plantar igreja. Se torna funcional. Mas, às vezes, o problema não é o campo. Às vezes, o problema é o obreiro. É como que ele lida com liderança formal. Você tem, dentro de um colegiado mais antigo de pastores da IPB, pastores que se dão melhor em congregação, porque não conseguem trabalhar com um conselho. Você tem dentro da IPB pastores que são, por natureza deles mesmos, são pastores que apacentam um rebanho já estabelecido. Eles fazem a manutenção de igrejas. Quando essa pessoa que faz a manutenção ela vai para o campo tem a tendência de frustrá-la. Por quê? Porque ela não está preparada para o campo. Ela é excelente na manutenção, mas se ela for para o campo, ela vai falar assim, olha, é tão difícil, é tão triste, é tão solitário, porque ela já acostumou com uma liderança formal. Então, é interessante, é funcional, mas se dedica, de fato, a minha proposta de vida, ou para que eu fui chamado, né? Então, quando a gente olha para um plantador, por exemplo, a plantação de igreja, a gente entende como uma outra mudança de percepção, é que hoje você tem pastores que querem estar no campo, mas não querem abrir mão de regalias que você tem em uma igreja estabilizada. Então, você tem um problema grave. Você tem um pastor que quer o conforto e a comodidade de uma igreja estabilizada, uma igreja já estabelecida, e vai para o campo. E aí é um pastor que não quer carregar a caixa de som nas costas. É um pastor que tem dificuldade de um relacionamento no trato com as pessoas. É um pastor que, aparentemente, quando você olha para ele, já tem um degrau. Então, o que eu falo muito com os obreiros que eu trabalho? Pastor de igreja em cidade pequena, ele precisa ser mais parecido com um vereador do que com um advogado. Porque ele tem que conhecer todo mundo, chamar pelo nome, se relacionar. As pessoas têm que olhar nele e falar assim, ele é um de nós. E isso não é uma questão apenas de adaptação cultural, olhar e falar assim, vou me vestir assim, vou me comportar assim. É um perfil que o próprio plantador ele desenvolve. E eu iria um pouquinho além, reverendo Marcelo. Em que sentido? Nem todo plantador foi feito para todo o campo. Se você me tira de um lugar onde eu tenho facilidade por ser interior e me coloca num grande centro para plantar igreja, eu vou ter uma dificuldade imensa, apesar de usar princípios semelhantes. Se você me tira de um determinado lugar e me coloca em um lugar oposto, olha o trauma que isso pode gerar no meu ministério. Então, o que a gente tem às vezes é a pessoa, eu cansei do grande centro, mas é um pastor de igreja estabelecida, é um pastor de manutenção, e ele migra. Eu quero pastorear a igreja no campo, quero começar um trabalho. Ele vai se frustrar. Entende? Porque ele está com a cabeça de um jeito, ele tem um coração formatado de um jeito, e aí com a ideia também de home office, de levar a família para um lugar mais tranquilo, ele se dedica a começar um novo plantio e às vezes se frustra. Né? Então a gente sofre esse grande problema dentro da plantação de igreja. E olhar para o desafio do pastor na plantação de igreja em cidades pequenas, entender que ele precisa se manter atualizado, reciclado. Apesar de estar num campo de cidade pequena, ele precisa se manter atualizado. O falar simples não deve denotar uma burrice teológica, uma burrice evangélica. Né? Então, quando a gente falou aqui da migração de pessoas de grandes centros para as cidades menores, a gente está falando de doutores, de mestres, de pessoas já com profissões estabelecidas.
E aí, como é que eu vou alimentar esse povo? Então, hoje a gente precisa não apenas de um plantador que tem o coração aquecido, mas de um plantador que se recicla, que participa de conferência, que participa de curso, um plantador que estuda, que faz mestrado, que faz o curso de doutorado. Você está fazendo isso tudo para quê? Para trabalhar no interior? Para trabalhar de forma mais agressiva, de forma mais pontual. Então, quando o pastor da igreja ele se dedica a essas questões, a gente vai entender, por exemplo, que na vida desse plantador, evangelismo e discipulado, eles vão caminhar juntos como uma face da mesma moeda. Com isso, você consegue agregar, adaptar-se e fazer com que o trabalho floresça no meio de tantas diversidades, né? Não há diversidade, né? No meio de diversidade, você consegue juntar ali a sua vocação para a plantação de igreja, né? Que maravilha. Eu queria aproveitar a fala de vocês. Tem um ponto que eu quero destacar aqui, que faz parte já nos últimos 8 anos da minha pesquisa na psicologia, que foi algo que me ajudou muito ministerialmente, porque inversamente eu fiz o caminho de uma cidade de médio porte do interior de Goiás para a metrópole. E aí tem um dado... Isso muito a contragosto, né? Você percebeu, né? Achou, né? É muito... Não, mas aí que tá. Não foi um processo fácil. E é muito curioso, porque aí, quando eu saí de Anápolis, vou mudar para o Rio de Janeiro, veio na mente a metrópole. Mas hoje, 11 anos depois, morando aqui na região que eu moro, o que eu percebo que uma das características que o Rio de Janeiro tem é que as regiões elas se tornam micro-regiões que se retroalimentam ali. Você resolve tudo. Uhum. Então, hoje a sensação que eu tenho morando onde moro, aqui no Rio, é que eu estou numa cidade de 20 mil pessoas, né? Porque está ali, dentro do bairro, você tem escola, você tem mercado, você tem banco. Uhum. Então, o que eu queria destacar? Nós somos preparados e muito bem preparados na Igreja Presbiteriana do Brasil para respondermos a questionamentos teológicos, a expor a palavra com o máximo de fidelidade possível. Acho que isso é incontestável. Nossa igreja é uma das mais sérias no Brasil nesse aspecto. E não acho que é responsabilidade da igreja e nem do seminário, mas eu sofri isso na pele. Eu subestimei a mudança cultural. Eu achei que sair de Anápolis e vir para o Rio era uma mudança dentro do meu país, e que seria uma coisa tranquila. E eu paguei um preço muito caro por isso. Por quê? Porque eu tive que me reconfigurar exatamente nisso que o Vitor está colocando. Não é que um lugar é certo, o outro é errado, que um tem coisas mais positivas e outra tem características não tão... Não é isso. É que são lugares diferentes. As pessoas pensam do modo diferente. Tem uma autora, Heidi Keller, ela é uma das grandes pesquisadoras no mundo sobre o crescimento da criança e o desenvolvimento da pessoa dentro do contexto sociocultural. Ela fez uma pesquisa fantástica, pegando um lugar metropolitano nos Estados Unidos e pegando uma tribo, praticamente uma tribo, um povoado, né, que não era no Ocidente, né? Então ela pega essas duas regiões. E qual é a comparação que ela faz? Como que uma criança é desenvolvida num lugar e como ela é no outro? São dois mundos completamente diferentes. E aí, o Fórum de Plantadores ele vem para a gente jogar esse tema na mesa e começar a discutir. Porque, às vezes, o indivíduo sai do seminário, o seminarista que vai se tornar pastor, ele sai apaixonado. Talvez com a mesma paixão, Anderson, que você teve lá atrás, olhando aquela região, extensão de 100 quilômetros, nenhuma igreja presbiteriana, ou seja, seu coração estava queimando. Você aceitou o desafio de Deus e começou o trabalho. Talvez com pouco apoio ali, porque não tinha muita gente pensando, né, como seria, de que forma fazer. Hoje, graças a Deus, já falamos aqui, nós temos grandes escolas no Brasil sobre plantação. Também colocamos que elas estão muito focadas nos grandes centros, né, e a nossa ideia é ir para médias e pequenas cidades. Mas a gente precisa criar um ambiente, a ideia é essa, onde a gente possa refletir sobre esse indivíduo que sai apaixonado e, às vezes, por uma experiência que não deu certo ou uma tentativa que foi frustrada, ele sucumbe, ele não consegue decolar mais, ele não consegue ir adiante e oferecer suporte para que ele entenda
que o interior é diferente do grande centro, o grande centro é diferente de cidades médias e pequenas. Existe uma diferença cultural enorme no Brasil, né? E que nós não podemos subestimar isso. E a gente não só deve subestimar, como tem que estudar isso, entender isso e ajudá-los para que eles possam ser plantadores eficientes, né? E, por exemplo, eu tenho uma característica talvez dos grandes centros. Você não sai cumprimentando todo mundo. Você sai de uma região para outra, talvez você entra no elevador, você não fala bom dia, não fala boa tarde. É natural. Volto a dizer, não é questão de certo e errado. Grande centro, metrópole, é assim. No interior, Vitor, funciona? Não funciona. Você chega no interior assim, ninguém vai na sua igreja. Eu tenho uma experiência lá em Goiás. Você vai em qualquer lugar, você fala bom dia, boa tarde, boa noite. E quando eu fui fazer uma compra aqui no mercado, né? Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, cheguei no mercado, falei para a moça do caixa, bom dia, ela, tu tem cartão Zona Sul? Eu falei assim, eu tô em outro lugar, né? A dinâmica é diferente, então a forma das pessoas se relacionarem, isso pode trazer muito sofrimento para um plantador apaixonado, mas sem cuidado, sem preparo para entender esses solavancos socioculturais, né? Eu acho, e o Fórum de Plantadores está apaixonando a gente, né? Conversando com o Marcelo, o Vitor, né? A gente fica aquecido. O Fórum de Plantadores traz uma outra vertente, que eu acho que a gente nem vai conseguir explorar, né? Porque o que aconteceu no desenvolvimento dessas igrejas, porque mesmo eu não estando diretamente, eu olho para todas as igrejas plantadas, né? Fora até da cidade. Hoje a gente está plantando uma igreja lá em São José dos Campos, com um amigo aqui do Rio, de São Gonçalo, né? Reverendo Cláudio. E eu me considero meio pai também daquela plantação, porque, né, é uma alegria ver. Mas hoje, né, já há alguns anos, mas hoje eu percebo, rodando, né, esse ambiente de plantação com mais informações teóricas, de que a gente precisa voltar a um livro muito antigo que teve uma influência muito grande na IPB, o Cal, né? Teve até alguns congressos, né? O Chamado para Acordar o Leigo, que vem de uma cultura coreana, mas eu entendo que o fórum vai propiciar também para líderes leigos, porque hoje nós não temos tantos pastores para plantar igreja, mesmo vocacionados e mesmo sem vocação. Tem demandas. A gente pode mencionar aqui, por exemplo, família. O plantador tem questão familiar, né? Anderson, nós estamos com uma igreja aqui em Guaratiba, que 2 presbíteros, cada um saiu para plantar a igreja, as igrejas foram plantadas, os templos estão construídos, precisando só agora do obreiro para terminar. É exatamente isso que você está falando. Exatamente. Nós temos pessoas hoje competentes em todas as igrejas, eu falo da região Litoral Sul, que são profissionais liberais, são funcionários lá da estatal ou das empresas privadas e que amam pregar. Então, hoje, eu penso que a gente, e o Fórum vai trazer isso, a gente identificar os plantadores de igrejas que nós temos nas nossas igrejas, que são pessoas que trabalham. Você pode gerar a capacitação numa escola de preparação, né? Hoje tem essa possibilidade, e eles vão plantar igrejas. Talvez no trabalho incipiente, como eu falei. Olha, você mora nesse bairro, porque existem pessoas, na minha igreja eu tenho 2 que pregam e têm prazer de pregar e de evangelizar e de fazer esse trabalho de início, né? Que é um trabalho mais difícil, que já vai ser algo mais dinâmico. Porque você não vai chegar num porte de que o plantador está chegando, tem 3 anos aqui para plantar. Não, ele vai começar um trabalho incipiente. E que lindo, eu não conhecia, eu não sabia dessa experiência. Sim, fantástico, fantástico. Esse leigo, né? Encoraja aí as pessoas, né? Exatamente. Abrir as suas casas. Exatamente. Começar com grupos pequenos. Se o trabalho começa a crescer, você pode pensar, né, deslocar um obreiro para... Né, aí vem um pastor quando o trabalho estiver maior e próximo ali da organização. Me permite rapidamente, pois não, reverendo. Aí entra a questão cultural. Dentro das nossas próprias comunidades, né? Porque às vezes você vai ter que abrir mão de um líder. Mas não tem como. Plantação de igreja, você tem que... É o processo da plantação na lavoura.
a semente para nascer tem que morrer. Não existe você falar assim, vamos plantar e um pedaço não ir. Né? A plantação envolve um pedaço do que é seu ir. Então, por exemplo, se a Gávea é uma igreja que ama a plantação, parte do recurso tem que ir para a plantação. Eu lembro quando nós plantamos com o reverendo Felipe Teles Raízes, eu não sei, talvez 20, 30 membros da Gávea foram com o Felipe. Por quê? Porque plantação é isso, plantação é multiplicação. Um pedaço vai ter que ir, acho que como família, né? Seu filho cresce, né? Ou sua filha casa, vai ter que sair de casa, mas logo, logo vem o neto, ou seja, vai multiplicar. É um processo natural, que eu acho que também é o processo de plantação, né, Vitor? E não apenas isso, quando a gente pensa na plantação, se a gente for olhar algo que a gente costuma fazer em casa com nossas crianças, vamos pegar uma sementinha e vamos plantar. A gente pega a terra, a gente prepara a terra. A gente não simplesmente chega e joga a semente. A gente prepara a terra. Se for praga só joga. Só joga. Plantação, não. E aí você prepara a terra, você aduba a terra, você vê o tipo de semente que você está tratando em plantar ali, você cuida dessa semente, coloca a luz do sol, a água no tempo certo, para começar a dar fruto, para começar a aparecer ali a primeira folhinha. Depois você tem que tirar e colocar num lugar mais profundo. O cuidado muda, o tratamento muda. Então, plantação de igreja é algo onde o plantador ele precisa estar disposto a botar a mão na terra. Não é simplesmente, eu vou plantar uma igreja. Não vai. Pois é, mas o meu medo, Vitor, é que nós temos esse plantador que você está falando, mas hoje, com o desenvolvimento tecnológico nas grandes plantações, no centro-oeste goiano, ou ali nos outros estados em volta do nosso, né, do centro-oeste do nosso país, a tecnologia está tão desenvolvida que o indivíduo ele planta simplesmente dentro de um trator ou de uma redoma com ar-condicionado e tal. E tem muita gente achando que plantar a igreja é isso também. Ele vai ficar ali dentro da redoma com ar-condicionado, tecnologia em volta. Não, envolve o corpo a corpo, tete a tete, a relação ali com a sociedade, com as pessoas do bairro onde a igreja está sendo plantada, né? Engraçado, Alexandre, você falando isso aí da lavoura, né? Voltando a parábola de Jesus do semeador, em Marcos capítulo 4, a gente precisa tentar entender a reação emocional das pessoas que estavam ouvindo Jesus contar a parábola de um homem que saiu a semear jogando semente de forma aleatória. Para um cara acostumado com lavoura, isso é um crime. Por quê? Semente custa caro, se for uma semente de boa qualidade. E sair jogando entre espinho, entre uma terra seca, entre uma terra cheia de pedra, não vai dar certo. Então, qual é a reação emocional que os primeiros ouvintes tiveram? Por que ele não preparou a terra? Por que ele não arou a terra? Porque é costume. Não se desperdiça uma boa semente. Não se desperdiça uma boa semente. É jogar pérolas aos porcos. Então, qual é o desafio do plantador? Eu vou plantar a igreja. Vamos se acomodar culturalmente para depois a gente preparar o que a gente vai fazer. Coisas que eu e você a gente não teve, né? Mas eu acredito que esse fórum, no dia 29 e 30 de agosto, ele é um fórum que vai trazer para nós um ferramentário importantíssimo para o desenvolvimento de novos plantadores, de novos obreiros, para que a gente vá para o campo com todas as ferramentas disponíveis. E a gente não comece a adaptar a ferramenta. A ferramenta deu certo no grande centro. O que eu posso tentar colocar aqui? Não. A gente já tem alguma coisa que está sendo robusta ao longo dos anos. O que a gente precisa é gerar volume, gerar material para que as pessoas possam acessar e falar o seguinte, olha, alguém já passou por esse caminho. Eu vou caminhar nessa mesma direção, né? E com isso, certamente, a facilidade que a gente vai ter no preparo de novos obreiros e novas plantações, a gente talvez vai tirar esses 20 anos seu aí, com meus 5 anos aí, 22 igrejas plantadas e duplicar isso em menos tempo. Isso que é fantástico. Eu acho que esse é o projeto, esse é o propósito. Só lembrando que o nosso fórum não tem receita, né? Nós não vamos dizer assim... Faça isso. Eu já ia dizer os 7 passos, né? 7 passos para fazer... Não, é um laboratório. Exato. Mas a gente vai ouvir pessoas que estão no campo há muito tempo, no interior. Reverendo Anderson, Reverendo Vitor, o Reverendo Maxwell, que para mim... Eu tenho muito que conversar com ele, porque ele é capixaba. Capixaba que saiu
para Mangaratiba, que saiu de Mangaratiba para plantar uma igreja em Santa Catarina. Que elasticidade cultural esse indivíduo não está desenvolvendo. E tem muito, né, para nos ensinar, né, reverendo Marcelo? Uma pergunta que eu queria fazer, e dentro da sua fala também, sobre a igreja. Igreja que planta igreja. Igreja que planta igreja. Qual o efeito desse movimento na igreja plantadora? Tirando o foco do obreiro agora, igreja que planta a igreja. E aí é claro que tem um contraponto, a igreja que não planta. Né? Mas eu quero focar no positivo. A igreja que planta a igreja, qual o efeito de Deus, do que acontece nessa igreja que planta? E aí? Eu fui treinado, Marcelo, numa ideia na década de 90, de que nós deveríamos fazer missão quando os bancos da igreja estivessem cheios e que houvesse dinheiro para investir. E é assim que eu vou, o meu know-how para chegar na cidade de Angra era esse. E que tinha que ter tudo bonitinho, né? E aí eu vou para Paciência, na Zona Oeste, ter uma experiência. E quando eu vou para Angra, isso muda. Lembra o que eu falei no início, que eu não posso, né, alongar por causa do tempo? A igreja ela tinha, com as plantações, né, as congregações, cerca de 40 membros. Uma arrecadação, talvez, juntando com as congregações, de R$4.000 por mês. Se você pegar qualquer livro de plantação de igreja, não vai bater. Mas é essa igreja que planta diversas igrejas. Porque tem que experimentar o milagre, né, Anderson? Exatamente. Tem que experimentar a mão de Deus. Com humildade. O que eu vejo muito é que falta humildade. Muitas vezes nós não plantamos igrejas porque nós não queremos abrir mão. Por exemplo, menciona, né? A gente tem essa experiência. Gente, eu tive essa graça, Deus deu, mas eu não me considero aquele cara que fez acontecer. Quem fez foi o Senhor, só fui um instrumento. E uma coisa que a gente pode falar, eu penso, não pode plantar igreja porque você quer ver uma igreja nascer. Você planta igreja porque você ama pessoas. Pronto. Não importa se uma pessoa vai se converter, duas, mas se uma pessoa se converter, Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pronto. O trabalho incipiente era nesse sentido. Não, eu amo esse bairro, eu quero falar para as pessoas do Jesus que transforma vidas. E aí eu não sabia de técnica, Tim Keller, Ray James, sabia de nada disso. Eu só sei o seguinte, eu amava pessoas. Poxa, olha aqui, ó, duas famílias, uma família, três, às vezes 2 idosos, que é o caso de Conceição de Jacareí, Dona Raimunda e seu João. Humildes, ainda tem familiares deles agora na Baixada. Eu abro minha casa. E a gente chegava lá, casa muito simples. Eu amava aquele casal. E depois trouxemos, você está entendendo? Então, o amor, a gente não planta a igreja para ter uma... Claro, tem variáveis, né? Muitas variáveis. Mas a experiência que a igreja presbiteriana de Angra teve com plantação é que houve aperto. Houve aperto. Mas o Senhor nunca deixou faltar e as igrejas foram plantadas. Seja, às vezes, com a Gávea, vamos plantar mais uma igreja? E aí chegava recurso. Seja com a família Cabral, através da Gávea. Olha, consegui um lote, assim que seu Rubem falava, né? Pastor Anderson, consegui um lotezinho aqui, o senhor quer esse lotezinho? Eu não vi não, seu Rubem, mas eu Família quero. Tinoco. Família Tinoco, Coroa Grande. Coroa Grande. Então, eu tenho muitas experiências para narrar nesse sentido. Então, o que eu percebo do Anderson, ali ingênuo, sem saber nada, é o seguinte: ele amava pessoas e ele sabia que aquilo era o certo a ser feito. Pronto. Entendeu? E aí Que maravilha, irmãos. Enfim. Desculpa cortar, mas nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Eu quero agradecer em nome da Gávea a presença do reverendo Vitor, reverendo Anderson. Vieram de longe para estarem aqui com a gente, né, reverendo Marcelo? Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse podcast, para que a igreja, né, e não só a igreja, mas tantos outros, entendam um pouquinho sobre plantação. Lembrando que o nosso fórum vai acontecer no dia 29 e 30 de agosto, não é só para pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja podem participar para a gente criar essa sinergia, né, essa parceria de coração por amor às pessoas. Isso aí. E dentro dessa... né, tudo que a gente conversou aqui, dá vontade de conversar mais, né? Dá vontade. O tempo é que acabou, né? Mas o que me marca aqui dessa mesa é o brilho nos olhos. É quando o Anderson fala e as pessoas têm nomes.
né? As pessoas que são amadas, elas têm nomes. E isso é plantar a igreja, isso é o evangelho. Então, isso é o que marca para a gente aqui nessa mesa. Bênção de Deus. Quero agradecer à Igreja da Gávea por esse tempo aí tão precioso que tem disponibilizado aí para a gente. E eu sou grato. Obrigado por poder contar um pouquinho aí da história. Maravilha. Deus abençoe a todos. E não se esqueça, 29 e 30 de agosto, Fórum de Plantadores.